Olá, vamos continuar estudando aqui o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, quando Paulo diz assim: quando estávamos na carne, as paixões pecaminosas que através da lei operavam em nossos membros produziam frutos de morte. Bom, então ele está falando de morte, está falando de paixão e está falando de carne. Ele está dizendo assim, ó, quando estávamos na carne. Mas, poxa, esse aqui é uma psicografia? Não, não é. Então, quando ele diz quando estávamos na carne, significa quando aqui encarnados estávamos vivendo só pela carne, muito guiadas pelas questões materiais. Quando nós somos muito guiados por um olhar muito imediato, que vê as coisas difíceis e só vê essas coisas difíceis como se elas fossem o final, né? Como se as coisas não tivessem um motivo, uma jornada maior, o que acontece? Nós operamos em nossos próprios membros os frutos da morte. Quantas vezes a gente não consegue ouvir da narrativa das pessoas que caem muito? E nós todos caímos, né? Aqui no Espiritismo a gente fala com tranquilidade. Estamos aqui porque precisamos aprender muito, porque já erramos muito e ainda erramos, né, diariamente. Mas quando a gente ouve alguém que caiu de forma muito pesada, recentemente, muitas vezes a gente percebe que ela fica com vergonha, porque ela não imaginava que ela ia ser pega, ela não acreditava na justiça divina. Então, assim, essa ilusão de que as coisas materiais são tudo que eu vejo, né? Não acreditar em nada além, inclusive isso é fruto de uma briga com Deus, isso muitas vezes faz a gente cair desastrosamente, né? E aí ele faz uma comparação. Então, quando a gente estava com esse olhar tão limitado, a gente estava ali, né, produzindo fruto de morte, né? Dessa morte que é afastamento de Deus. Agora, porém, estamos livres da lei, tendo morrido para o que nos mantinha cativos, e assim podemos servir em novidade de espírito, e não na caducidade da letra. E em seguida ele vai falar aqui, ó, que diremos então? Que a lei é pecado? Então ele está colocando a lei, aqui a lei está em maiúsculo, como algo que a gente já pode superar. Então existe a lei divina, traduzida nas várias tradições religiosas. Só que essa lei, como ela tem uma tradução, ela é sempre muito limitada. E ele vai responder essa pergunta. Que diremos? Que a lei é pecado? Ele fala, de modo algum. Entretanto, eu não conheci o pecado senão através da lei. Então a lei foi importante para eu ter a noção do bem e do mal. Só que com Jesus a gente pode superar isso. A gente pode ir além. E o que é ir além? Ir além vai colocar a gente numa situação de liberdade, né? Porque ele está falando aqui, nesse comecinho do que eu li. Agora estamos livres da lei, porque a gente consegue ir além dela, tendo morrido para aquilo que nos mantinha cativo. Por quê? Conforme a gente foi entrando em contato, isso é a história da humanidade, né? E com certeza é a história da grande maioria de nós. Fomos entrando em contato com essa lei divina traduzida nos cultos religiosos que a gente teve contato. Muitas vezes, para não cair no erro, a gente caiu na rigidez. Não, isso aqui eu não posso por causa disso, né? Porque senão eu vou para o inferno, porque senão coisas ruins vão acontecer. Sem entender que fazer o mal com medo, não fazer o mal por medo, já é alguma coisa, mas não significa a nossa evolução, né? Na nossa evolução mais profunda, a gente não vai fazer o mal porque a gente não quer, porque a gente ama o bem, isso vai ser espontâneo, natural em nós. Mas como diz Emmanuel, né, a disciplina antecede a espontaneidade. Então, esse desejo de estar tão unido ou unida a Deus naturalmente, isso é fruto de uma disciplina, isso é fruto de um esforço, de um sacrifício, de dor e de sofrimento, né? Então, aqui ele vai dizer que a gente vai ficando cada vez mais liberto, né? Liberta, quando a gente vai entrando em contato com a verdade de Jesus. Porque aí a gente pode servir em novidade de espírito. Eu posso sentir com profundidade que o Espírito está me trazendo de novo, né? O Espírito no sentido meu espírito pessoal, mas o Espírito de Deus, os Espíritos, tudo aquilo que vai além da matéria, né?
Nesse sentido, só um parênteses, os espíritos infelizes, que às vezes nos atormentam, eles estão materializados, eles só não estão encarnados, mas eles estão ligando muito, né? Se ligando muito na matéria. E aí ele termina, e não na caducidade da letra. Porque a letra, né, aquilo que a gente escreve, aquilo que a gente coloca como uma norma social, ela tem um tempo, ela caduca, né? Ela envelhece. Agora, a verdade divina não envelhece. Jesus falou muito disso pra gente, né? Céus e terra passarão, mas a minha palavra não passará. Então, por isso que as cartas de Paulo são tão atuais. É difícil da gente entender, tem uma linguagem difícil. Ele mesmo já tinha um pensamento muito além da época. Tem a questão das traduções, mas quando a gente se deixa tocar por isso daqui, a gente percebe que renova o nosso espírito na direção da nossa evolução espiritual. Mas a gente continua semana que vem. Até mais!